estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, irmãos de longe, irmãos de perto. Nós, momento de culto, louvar ao nosso Deus, nós vamos entrar na sua santa palavra. Do texto do Evangelho, realidade. Jesus vem até nós, Jesus vem. Quer nos abençoar. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia.
Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte, pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte, pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes a Ele seguir. A todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte, pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, se nós nos examinarmos com sinceridade e olharmos para a nossa vida, nós veremos que em muitas coisas nós desobedecemos a Deus e não agimos conforme Ele espera que um filho ou que uma filha sua viva. Mas Jesus, com sua morte na cruz, nos dá seu perdão, se arrependidos e contritos, lhe confessarmos todos os nossos pecados. Confiando nessa promessa do nosso Deus, nós queremos confessar então os nossos pecados e nos confortar com a garantia do seu perdão. Senhor, somos um povo de honra. Mágoa e aflição tornamos com tivemos medo quando sabíamos que, confiando na sua gloriosa ressurreição, seríamos sempre vitoriosos. Fomos ingratos e reclamamos de tudo que nos deste. Fomos infiéis na vida de oração, no estudo da palavra e na prática do testemunho do Evangelho ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor. Pelo sangue de Jesus nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós. Renova-nos com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do nosso Deus é muito clara, que Deus não rejeita o coração humilde que arrependido chega a Ele em sincera confissão. Por isso, a cada um de vocês que também com essas palavras confessaram os seus pecados, estão verdadeiramente arrependidos e que querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Deus e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoa cada um dos seus pecados
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louve o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus, que para nossa redenção entregastes o teu único Filho à morte na cruz, e pela sua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder do inimigo, concede que todo o nosso pecado possa ser afogado através do arrependimento diário e que dia após dia possamos nos erguer para viver diante de Ti em justiça e pureza eternamente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino. Ressurgiu Jesus Senhor, aleluia. Anjos e homens com fervor
Nós vamos agora ouvir a leitura do Santo Evangelho, do culto deste último final de semana, do segundo domingo da Páscoa. João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. A respeito desse texto nós vamos meditar também. E o evangelista, ele escreve assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Eugêmio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos ouvir agora um hino em preparação à mensagem. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça aqui terás e sua glória lá verás.
Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento de meditação na sua palavra. Que o Santo Espírito de Deus faça com que esta palavra venha trazer conforto, consolo e paz para as nossas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem não conhece a história de Tomé? Quem não conhece esse personagem que, apesar de ter sido um discípulo de Jesus, de ter sido um apóstolo, um pregador do Evangelho, foi alguém que infelizmente ficou marcado por uma passagem não muito agradável a respeito da sua pessoa. E antes de nós falarmos sobre Tomé, nós precisamos lembrar este contexto. Nós precisamos lembrar tudo o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém e especificamente com o grupo de discípulos de Jesus. Aquelas pessoas, aqueles homens escolhidos a dedo pelo Senhor e Salvador Jesus, agora estavam com medo. E medo de quê? Basta nós analisarmos a situação. O seu mestre havia sido preso pelas autoridades judaicas, pelas autoridades religiosas, havia sido entregue para as autoridades civis, para o governo romano. Este seu mestre havia sido condenado, crucificado, morto numa cruz, e o seu corpo agora estava sepultado. E obviamente que tudo isso trouxe sobre os seus discípulos com muita razão medo, falta de esperança, insegurança, todo tipo de preocupação e temor. Eles não conseguiam encontrar ou não conseguiam vislumbrar uma saída para si próprios. Eles apenas se trancaram numa sala, numa casa, e estavam esperando para ver o que aconteceria, quais seriam os próximos acontecimentos a partir da morte do seu mestre. E de repente, naquele momento de dor, de sofrimento, de preocupação, o seu mestre, aquele a quem Isaías chamou de príncipe da paz, apareceu, se colocou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Será que vocês conseguem imaginar o que a presença de Jesus no meio dos seus discípulos significou naquele momento? O tamanho da transformação que ocorreu na vida dos seus discípulos? O Evangelho de João diz que eles ficaram muito alegres, mas eu acho que essa expressão muito alegre é muito pouco para o que aconteceu com os seus discípulos. Não consegue expressar exatamente a transformação que ocorreu nos seus corações. Os discípulos, agora na presença do seu mestre ressurreto, tiveram arrancados dos seus corações todo o medo, toda a insegurança, a preocupação, todo o temor. E tudo isso foi substituído pela paz que Jesus trouxe, pela paz que Jesus estava oferecendo naquele momento. Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Medo, insegurança, preocupação, temor, esses são sentimentos que expressam o quê na nossa vida? São sentimentos que expressam a nossa fé? Ou são sentimentos que expressam a nossa dúvida, a nossa insegurança? Medo, temor, preocupação são sinais de confiança ou são sinais de incredulidade? Então nós precisamos falar de Tomé. Tomé não estava naquele momento junto com os seus colegas, junto com os seus companheiros. Em outro momento, João não é específico, mas em outro momento, os discípulos encontram com Tomé novamente. E assim como eles ouviram das mulheres que foram ao túmulo, eles também agora podem dizer, porque foram testemunhas disso. E eles dizem a Tomé: o Senhor está vivo, nós vimos o Senhor. E agora, os discípulos podem fazer esta afirmação, não mais tomados por preocupação, medo, insegurança, mas agora eles estão calmos, estão tranquilos, já não têm mais medo e afirmam
com toda a alegria no seu coração: Tomé, nós vimos o Senhor. E aí a reação de Tomé, nós sabemos. A reação de Tomé é uma reação de dúvida, de incredulidade. Tanto que esta sua reação virou um ditado popular. Quando nós estamos em dúvida, quando nós não acreditamos muito sobre um fato, nós dizemos: sou como São Tomé, só acredito vendo. E Tomé então expressa isso. Tomé diz com todas as palavras que o seu coração ainda estava cheio de dúvida, cheio de temor, cheio de insegurança. E a nossa reação hoje, quase 2000 anos depois, é malhar Tomé, é criticar Tomé por causa da sua falta de fé. Nós conhecemos, será, a história de Tomé? Ou conhecemos apenas esse recorte pelo qual ele ficou conhecido? Qual é a imagem desta pessoa que foi discípulo de Jesus e ficou marcado na história? A imagem deste homem incrédulo, deste homem que não estava acreditando na realidade da ressurreição do seu Senhor. Eu pergunto de novo: medo, insegurança, preocupação, temor, incredulidade é sinal de quê? De fé ou é sinal de dúvida? Interessante que nós malhamos tanto Tomé, mas a diferença entre ele e os discípulos foi que ele ficou conhecido porque foram registradas as suas palavras de dúvida, porque ele expressou essa sua dúvida. Mas isso não era diferente do sentimento que os outros discípulos tinham ao estarem trancados naquela sala. Eles não acreditavam, eles talvez não tinham entendido tudo o que Jesus tinha dito a respeito da sua ressurreição. Mas em nenhum momento aparece na Bíblia a expressão, a verbalização desta dúvida, desta incredulidade dos outros discípulos. Tomé disse, Tomé abriu a sua boca e botou para fora aquilo que estava em seu coração. Apesar dos outros discípulos também terem o seu coração cheio de dúvida, insegurança e preocupação, eles talvez disfarçaram um pouco. Por isso não existe diferença entre Tomé e os outros discípulos. Por isso nós precisamos olhar com mais carinho para este personagem. E agora eu pergunto, qual é a diferença entre Tomé e aqueles discípulos que estavam temerosos, que estavam preocupados, que não acreditavam na ressurreição do seu Senhor, e nós hoje, cristãos do século 21? Existe alguma diferença? Talvez nenhuma. Talvez não exista nenhuma diferença, e se a diferença é muito pouco, porque nós, cristãos do século 21, continuamos sendo tomados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, pela preocupação e pelo temor. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas. Algumas vezes, algumas pessoas também verbalizam como Tomé e botam para fora aquilo que sentem no seu coração. Tantos dizem, será que Deus não me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que esse Deus é realmente um Deus de amor que permite tantas coisas ruins acontecerem? Por que Deus me abandonou? Mas tantas outras pessoas que têm os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos guardam isso lá no seu coração. Não manifestam sua angústia, seu medo, sua preocupação, sua tristeza. Isso faz parte, de novo, repito, faz parte da vida do cristão, porque o cristão continua sendo um pecador. O cristão continua tendo a sua natureza corrompida pelo pecado. Mas o cristão, ele é uma pessoa muito abençoada porque ele é um seguidor de Jesus Cristo. E como bons seres humanos que nós também somos, infelizmente continuamos dando mais ênfase às coisas negativas do que às coisas positivas na nossa vida. A nossa atenção se volta sempre para Tomé e para a sua falta de fé, para a sua incredulidade. Mas nós precisamos olhar
essa história por um outro ângulo. E nós precisamos olhar qual é o ponto alto, qual é a parte mais importante de toda essa história de Tomé. Não é a sua incredulidade, a sua falta de fé, mas o ponto mais importante, o ponto alto que deve ser o foco da nossa atenção é Jesus Cristo e a sua ação em favor de Tomé e dos discípulos. Eu falei aqui de alguns sentimentos que tomavam conta dos corações dos discípulos e que tomam conta muitas vezes dos nossos corações, falta de fé, preocupação, medo, temor. Mas é importante nós falarmos daqueles sentimentos que tomam conta do nosso Senhor Jesus e que Ele vem e nos oferece e que Ele quer colocar em nossos corações. A palavra de Deus fala de tantos bons sentimentos, amor, compaixão, graça, misericórdia, bondade, enfim, tantas coisas boas e só coisas boas que sempre estavam no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve paciência. Ele foi ao encontro dos discípulos, aqueles que estavam trancados naquela sala no primeiro domingo da Páscoa. Ele foi e lhes ofereceu a paz, lhes ofereceu segurança, lhes ofereceu esperança. E ele não desistiu de Tomé. Uma semana depois, de novo reunidos, Tomé estava lá e Jesus amorosamente aparece de novo. Chega a Tomé e diz: olhe, coloque aqui suas mãos. Tenha certeza. Pare de duvidar e creia. Em seu grande amor, Jesus também foi ao encontro de Tomé. Tomé foi transformado, assim como seus companheiros haviam sido transformados. De uma pessoa incrédula e medrosa, numa pessoa confiante, cheia de coragem, disposta a ir e pregar a respeito do seu Senhor ressurreto. A fé, meus queridos irmãos e irmãs, é esse elemento que transforma as nossas vidas. E a palavra de Deus é muito claro que a fé não é algo que nós podemos produzir, não é algo que nós podemos ir atrás, mas é algo que nos é dado de presente pelo Espírito Santo. É um presente que vem a nós e que nos transforma. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vem ao nosso encontro, assim como foi ao encontro dos discípulos, assim como foi ao encontro do Tomé. E Ele tira dos nossos corações o medo, a dúvida, a insegurança, a preocupação e todo o temor. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em situações parecidas com a de Tomé, com a dos discípulos, com medo, desacreditados, desesperançosos, sem forças para lutar, tristes, preocupados. Se eu disser que neste momento você deve ir ao encontro de Jesus, talvez isso vai produzir pouco resultado. Ou se produzir algum resultado, vai ser um resultado negativo, tentando mostrar que nós podemos fazer algo. As pessoas que sofrem ou já passaram por momentos de depressão sabem exatamente do que eu estou falando. Nós não temos ânimo, não temos forças, mas nós sabemos o que devemos fazer. E não adianta as pessoas dizerem: se levanta, você precisa se animar. Isso a pessoa depressiva sabe, mas falta-lhe força. O cristão, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe onde está a fonte da sua força, a fonte da sua alegria, da sua paz, mas naturalmente falta a todos nós, cristãos e não cristãos, a força para irmos ao encontro desta fonte de vida. E a boa notícia é que a fonte da vida eterna, ela vem ao nosso encontro. Jesus continua vindo todos os dias ao nosso encontro. Ele vem, Ele quer estar ao nosso lado. Cristo, Ele vai até você. Cristo, Ele vem até mim. Ele transforma as nossas vidas. Quantas vezes Jesus pode ir ao seu encontro? Quantas vezes Ele está disposto a ir e transformar o seu medo em coragem, a sua tristeza em alegria, a sua incredulidade em fé fervorosa?
Ele vai quantas vezes forem necessárias. Ele, a cada dia, a cada novo momento, ele vai ao seu encontro e te diz que a paz esteja com você. Receba o Espírito Santo. Nos momentos difíceis, queridos irmãos e irmãs, tenham essa certeza. Jesus Cristo está sempre ao seu lado. Ele vai ao seu encontro, ele quer te transformar. E aquela promessa que ele fez aos discípulos antes de subir aos céus, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ela vale para mim, ela vale para você também. Quando nós ouvimos a história de Tomé, nós temos a tendência de dizer: eu não quero ser igual a Tomé, eu não quero ser uma pessoa que duvida, eu quero ser este feliz que não viu, mas creu. Nós tantas vezes somos como Tomé. Nós tantas vezes duvidamos também da presença e da ação de Deus em nossas vidas. Mas o mais importante de ser como Tomé é lembrar que ele não permaneceu na incredulidade, mas que Jesus foi ao seu encontro e o transformou. E que bom se nós formos como Tomé. Permitamos que Jesus venha ao nosso encontro, o recebamos em nossos corações. Ao ouvir essa história novamente, como nós sempre ouvimos todos os anos, é bom lembrarmos da paciência, do amor, da compaixão e da graça que Jesus Cristo tem por cada um de nós, da sua bondade, da sua misericórdia, e lembrar que nos momentos em que nós nos sentirmos afastados de Deus, no momento em que nós sentirmos com a nossa fé fraquejante, nós podemos lembrar que Jesus está vindo, ele se coloca ao nosso lado, ele nos abraça, ele nos oferece a sua paz, nos dá o seu Santo Espírito através da palavra e dos sacramentos. E assim nos reanima, nos transforma novamente em pessoas corajosas, alegres, dispostas a viver este amor no dia a dia, dispostas a compartilhar este amor, na certeza de que um dia, sim, aí estaremos na presença física e eterna do nosso Deus para todo sempre. Amém. Que a paz e o amor do nosso Deus, que é muito maior que a nossa compreensão humana, guarde nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino. Subiu o Salvador aos céus, aleluia. O Rei da glória, o próprio Deus, aleluia. E
Neste momento, convido todos os nossos irmãos e irmãs para elevarmos os nossos corações ao nosso Deus, neste momento de oração, colocando diante dele todos os nossos motivos de louvor, também os nossos pedidos, tudo aquilo que pesa em nosso coração, na certeza de que nosso Deus está sempre nos ouvindo, na certeza de que Ele quer o melhor para nós e ao seu tempo e ao seu modo, Ele também responde às nossas orações. Nós vamos orar. Nós te louvamos, ó Senhor, chamamos pelo teu nome e cantamos louvores pelas tuas maravilhosas obras. Pela tua grande misericórdia, nós nascemos novamente para uma vida de esperança através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo da morte. Embora nós não tenhamos visto, nós o amamos, cremos nele e nos alegramos no seu amor. Vivemos numa época científica e gostamos de ter evidências lógicas e concretas para sustentar o que nós cremos. Por isso te pedimos perdão, Senhor, por sermos lentos em aceitar a verdade de que o teu Filho ressuscitou dos mortos. Tantas vezes agimos como Tomé, esperando tocar os sinais dos cravos que perfuraram as mãos de Jesus e colocar a mão em seu lado ferido. Muitas vezes esquecemos da promessa de Cristo de que seremos mais felizes se crermos sem ver. Ó Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Sem o dom do Espírito Santo, não podemos conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor ressuscitado. Por isso, envia-nos o teu Espírito para que com corações confiantes possamos crer e sempre manter a verdade da ressurreição do nosso Salvador e, como Tomé, confessar: meu Senhor e meu Deus. Que possa esta verdade nos reassegurar a nossa própria ressurreição e assim possamos enfrentar a morte temporal sem medo. Tira de nós nossas dúvidas e nos faça crer que Jesus Cristo é o teu Filho, e assim, crendo, possamos ter a vida eterna em seu nome, bem como levar esta boa nova de salvação a todos os povos. Pedimos isso, Senhor, em nome daquele que sofreu e morreu em nosso lugar, e novamente ressuscitou da morte para a nossa justificação, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, é com muita satisfação em nossos corações que nós realizamos mais este culto. Chamamos bem-vindos a todos aqueles que nos acompanharam nesta noite de quarta-feira, também aqueles que vão assistir depois a gravação deste nosso culto, que a graça e a paz do nosso Deus possa nos acompanhar a cada novo momento. Convidamos todos para nosso momento devocional amanhã às 19h30 e no próximo final de semana, no sábado, às 19h30, o nosso culto semanal, culto do terceiro domingo de Páscoa. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, dê proteção, descanso e que amanhã possamos novamente levantar sobre a graça do nosso Deus para a nossa vida no dia a dia, onde nós também queremos viver a certeza de que temos um Senhor que ressuscitou, que nos ama, que através de nós quer estender o seu amor também às pessoas que Ele colocou em nossa vida. Nós vamos ouvir agora um hino para o encerramento deste nosso culto. Boa noite a todos. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua
viver. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos